Olá, estou feliz por estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso programa Um Tempo com Deus. E neste tempo especial, nós vamos conversar sobre princípios e valores para uma vida de sucesso. E nesta hora, nós vamos orar a Deus para receber a inspiração do Espírito Santo, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, pedimos que o Senhor venha nos ensinar através dos seus princípios, dos seus valores, Senhor, que o nosso coração seja ensinável, Deus, e que nós possamos refletir, Pai, esse conhecimento no nosso dia a dia, Papai, nas nossas ações, nas nossas atitudes, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Então nós vamos ler agora a palavra do Senhor que diz lá em Romanos 12:2, diz o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Deus tem uma vontade na nossa vida, Ele tem vontade para nos fazer, para nos dar uma vida feliz, né? E a vontade dEle é maravilhosa, é muito diferente da nossa vontade. Por isso que nós devemos observar que todos os princípios que nós vamos conversar e todos os valores sobre os quais nós vamos falar estão aqui fundamentados na palavra de Deus, que é um conhecimento vivo. A verdade é o verbo vivo que se fez carne. Amém? Os princípios, eles dão a base para a construção dos valores. E nós temos conversado sobre isso. Você que nos assiste, que nos ouve, se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, você pode deixar lá no canal do YouTube da TV Sudeste o seu comentário, a sua pergunta, porque muitas pessoas têm pedido para eu dar sequência a esse assunto. Por isso, temos trazido mais informações para vocês hoje, ok? Então, quando nós falamos de princípios e valores, nós precisamos primeiro entender a diferença entre uma coisa e outra, correto? Então, a principal diferença é que os valores, eles são maleáveis, são flexíveis. Nós adotamos de acordo com a nossa personalidade, de acordo com as circunstâncias do dia a dia. Mas os princípios não. Os princípios são rígidos. Nós poderíamos compará-los a um diamante precioso, com um grau de dureza maior do que todos os elementos que nós conhecemos. Então, porque ele é a base, ele é permanente, ele é imutável. Os princípios são dessa forma, imutáveis, e eles vão direcionar a vida da sociedade, das pessoas como um todo. Amém? E onde é que nós encontramos, Ana, a orientação, o ensino, o conhecimento sobre esses princípios e valores? Nós encontramos na palavra de Deus. Então nós vamos agora ler a palavra do Senhor que diz, que está em Romanos capítulo 12, versículo 2, e que diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade que é maravilhosa, é boa, perfeita e agradável para nós. Então, para que nós alcancemos essa vontade de Deus, nós devemos seguir os seus princípios. E um dos grandes princípios que nós precisamos seguir é a renovação da nossa mente. Por meio da renovação da nossa mente, nós vamos conhecendo melhor o caráter de Deus e vamos moldando a nossa personalidade e o nosso caráter segundo o caráter de Deus, ok?
Então, de maneira geral, vamos só esclarecer um pouco mais a diferença entre valores e princípios, ou princípios e valores. Os princípios, nós já falamos bastante sobre eles. Eu vou dar alguns exemplos, porque eles são muito importantes. Nós vamos ver se conseguimos falar um pouquinho de cada um, né? Nós falamos já de amor, verdade, plenitude, organização, já falamos de fé, felicidade, nós falamos de autoridade, de sabedoria. Então, são esses os princípios. E eles, como é que posso dizer? Eles são a base, eles dão base, né, para a formação dos nossos valores, mas eles partem do caráter de Deus para nós. Então, tudo que nós recebemos do caráter de Deus para a formação do nosso caráter, que é mais sólido do que a nossa personalidade, é mais imutável que a nossa personalidade, eles fazem parte dos princípios. Agora, os valores, eles estão mais ligados ao momento que nós estamos vivendo, às circunstâncias, porque eles estão ligados à personalidade das pessoas. Então, quando nós pensamos em personalidade, nós lembramos da palavra persona, que significa máscaras. Então, nos teatros, na antiguidade, as pessoas usavam as máscaras para representar diferentes personas, diferentes personalidades, diferentes pessoas, né? E hoje nós trazemos isso. A nossa personalidade, ela reflete os nossos valores, mas a nossa personalidade, ela acaba sendo, ela muda de acordo com as circunstâncias, né? Mas quando nós firmamos os nossos valores nos princípios eternos, aí a nossa personalidade, ela se torna sólida, ela se torna muito mais um caráter, ela dá a base para a formação do nosso caráter, né? Que é a nossa integridade, que é a nossa plenitude dos princípios de Deus. Amém? Então vamos lá. É muito importante nós sabermos que o nosso Deus é um Deus de princípios. E quando nós cumprimos princípios, Ele cumpre promessas. Olha que coisa linda, gente. Isso é maravilhoso, porque nos ensina que a própria palavra diz que nós podemos, para alcançar princípios, nós podemos seguir padrões positivos ou padrões negativos, né? Mas para alcançar princípios divinos, só os padrões positivos é que vão servir. E cada um vai desenvolver os melhores padrões para a sua vida, de acordo com o que conhece, com o que sabe, com o que aprendeu. Ok? Então, nós precisamos aprender agora como exercer esses princípios de Deus. Amém? Por quê? Porque o reino de Deus é um reino de princípios, é um reino de organização. E para nós transformarmos a nossa mente, para aprendermos os valores e princípios de Deus, nós precisamos conhecê-los, ok? Então, quando nós conhecemos os princípios, nós conseguimos andar neles. E aí, nós vamos ter uma vida de sucesso. Então, por exemplo, se eu pratico a submissão e a honra, eu estou andando no princípio da submissão, tá? Agora, se eu saio desse princípio, o que eu pratico? Qual é o fruto se eu deixar de cumprir a submissão? É a rebeldia, né? É a soberba. Então, nós vamos ver sempre que os princípios, eles abarcam, né, diferentes valores. Então, nós vamos entender um pouquinho mais. Hoje, em especial, nesse tempo, eu gostaria de falar sobre o princípio amor, que é um princípio que é o caráter de Deus, né? Deus é amor. Então, vamos falar um pouquinho desse amor.
Eu já disse também que o contrário de amor não é ira, o contrário de amor é indiferença. Nós já falamos sobre isso. Mas hoje, o que eu gostaria de falar do amor é que o amor edifica, o amor constrói, né? O amor, ele se traduz em cuidado, em carinho, em atenção. E hoje, nos dias atuais, eu tenho observado que as pessoas, elas têm praticado algo contrário ao amor. Muitas vezes pela indiferença e muitas vezes pelo medo. E eu quero dizer para vocês que o medo é um espírito e ele age contrário ao amor. Por que ele age contrário ao amor? Porque a palavra de Deus diz, lá em 1 João 4,18, diz assim, que no amor não existe medo. E antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Por quê? Ora, porque o medo produz tormento, né? O medo está debaixo da lei. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, irmãos, eu tenho visto nesses dias pessoas apavoradas, pessoas estressadas, pessoas ansiosas e pessoas temerosas. Pessoas com medo do coronavírus, medo de sair de casa, medo de cumprimentar pessoas, mas elas estão nutrindo algo que é contrário ao amor. Então, nesse tempo em que Deus nos fala do princípio que é o amor, Ele nos ensina que o verdadeiro amor, que é Jesus, em nós, acaba com o medo, elimina o medo, elimina todo o medo, destrói o medo. O medo é um espírito. Então eu convido vocês a usarem como um padrão positivo na vida de vocês, ao acordarem, pedirem ajuda a Jesus, para que Jesus elimine o verdadeiro amor, elimine todo o medo, para que aquele dia seja um dia no perfeito amor, seja um dia construído no princípio do amor. Aí você vai ter a paz, aí você vai ter a alegria, aí você vai ter todos os outros princípios para poder desfrutar. Isso é muito importante, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes nós não ligamos uma coisa a outra. Então, se eu pratico medo, eu não estou praticando o princípio do amor, né? Então, e nós precisamos praticar o princípio do amor para fazer a diferença na vida das pessoas, né? Nós precisamos, conforme já falamos, pensarmos positivamente e falarmos, professarmos palavras de bênçãos na vida das pessoas e nas nossas vidas também. Então, não existe amor igual ao amor de Deus. Por isso que Ele nos ensina a praticar esse amor maravilhoso, né? E Jesus, Ele, como representante desse amor, Ele transforma. Ele veio para transformar a nossa vida. E Ele também renova a nossa mente. Aleluia! Então, se nós somos forjados segundo o caráter de Deus, existe um outro princípio também que nós devemos praticar, que é a verdade. Então, irmãos, no seu dia a dia, se você pensa, por exemplo, em omitir alguma situação, em mentir sobre alguma coisa, não faça isso. Porque você está se afastando o seu caráter, né? Afastando os seus valores do caráter de Deus. E isso nós devemos tomar muito cuidado, né? Sobre essa questão de desenvolver padrões, eu queria dar um exemplo para vocês. Na Bíblia, nós podemos ver o desenvolvimento de um padrão construtivo maravilhoso para os nossos dias. Eu vou convidar vocês para a leitura do livro de Atos, número 2, já marquei aqui. Já está aqui marcadinho. Atos 2, nós vamos ler
do 42 ao 46, amém? E diz assim a palavra de Deus: como viviam os convertidos. Então as pessoas que se convertiam ao Senhor, né, que aceitavam Jesus como seu único e suficiente Salvador, eles se reuniam e viviam dessa forma aqui, ó. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então isso significa identificação. Eles se identificavam com a obra de Deus, com o reino de Deus, né? E eles viviam ali em comunhão. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Por quê? Porque eles criam, eles tinham fé, eles criam nos milagres de Deus, e assim eles reproduziram esses milagres que Jesus também fazia, né? Que Jesus fazia. Depois no 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, envolvimento, ó, identificação, envolvimento, olha o padrão aí se construindo. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então eles investiam no reino, eles investiam no amor. Olha o padrão positivo. E quando a gente fala de amor, você tem investido no amor? Você tem cuidado da sua família? Você tem andado em comunhão com seus irmãos? Você tem se preocupado com as pessoas nessa época, que é uma época muito preocupante, mas você tem dado o seu tempo, a sua atenção, a sua oração para essas pessoas? Então, irmãos, Deus nos chama para um tempo de plenitude. A plenitude é um outro princípio do Senhor, onde nós alcançamos quando nós estamos nele, na grandeza de Deus, quando nós temos fé e acreditamos na grandeza de Deus, porque Deus, ele é totalidade, né? Ele é um amor total, grandioso, né? Eterno. E quando ele nos convida a nós termos fé para participarmos desse reino, né, para trazermos o reino de Deus aqui para a terra, ele nos convida a sermos organizados, amor. Organizados, irmãos. Por quê? Porque a organização e o planejamento é um outro princípio. Então muitas vezes as pessoas falam assim: eu gostaria de prosperar. Mas você sabia que o princípio da prosperidade é a organização? E você sabia que para você prosperar, você precisa plantar, você precisa semear, você precisa ter um coração doador? Quanto mais você doa, mais você recebe. Então construa padrões positivos para você. Comece a abrir o seu coração para doar. Comece a abrir o seu coração para plantar na vida das pessoas. Muitas vezes, irmãos, a gente não precisa plantar só bens, recursos, não. O Senhor nos convida a plantar amor, a plantar palavras, a plantar abraços, a plantar orações, a plantar sorrisos. É isso que o Senhor tem nos convidado nesse dia. Nesse tempo difícil que nós temos vivido, o Senhor tem nos convidado a plantar essa organização em nossas vidas, para que nós possamos crescer. E esse crescimento fala de um crescimento contrário ao nosso ativismo. Ele fala de um envolvimento real com Deus. Amém? Então, por quê? Porque nós precisamos ter hoje um discernimento que, sendo o crescimento um princípio, nós devemos planejar a nossa vida para crescermos em Jesus, nessa plenitude de Jesus, né? Que Jesus tanto tem nos ensinado. E, na verdade, irmãos, tudo isso que nós temos falado
está relacionado a esses princípios de Deus para nós, a esses princípios que nós devemos seguir. Então, que nós possamos prestar mais atenção nos nossos comportamentos, porque o comportamento ele reflete aquilo que a gente pensa. Então, que a gente possa pensar mais naquilo que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. E eu vou deixar uma palavra para nós refletirmos nesse tempo, que é uma palavra também em Romanos, mas em Romanos 11, que diz assim, Romanos 12, 9, que diz assim, as virtudes recomendadas. Então, é como se a palavra de Deus estivesse falando assim, os valores e princípios recomendados. Então, o que o Senhor nos recomenda nesse tempo? Vamos lá. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal e, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, seja paciente na tribulação, na oração persistentes. Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendeis com o que é humilde. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas nem dais lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Aqui nós vimos todos os princípios da palavra do Senhor. Nós vimos a alegria, a paz, o amor, a plenitude de Deus, a bondade, a benignidade. Nós vemos a oração, a perseverança, a esperança. Então, são esses princípios e esses valores que nós devemos praticar. Em nome de Jesus eu oro pedindo que o Senhor possa abrir o nosso coração para que recebamos essa palavra e que você leia novamente Romanos 12, do 9 ao 21 e medite nessa palavra de dia e de noite, porque o Senhor nos diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a palavra do Senhor. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.